Olá! Neste vídeo veremos o conteúdo de Física do PET 3 da semana 1. E o assunto dessa semana é trabalho. E trabalho pode ser definido como uma energia fornecida ou retirada de um objeto por uma força. Vamos ter aqui como exemplo um bloco sobre uma superfície plana e neste bloco é aplicado uma força. Ao ser aplicado esta força neste bloco, ele irá se deslocar uma distância, que eu vou chamar aqui de distância D. Para calcular o trabalho produzido por esta força, utilizamos a seguinte forma. Trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Pelo Sistema Internacional de Medidas, nós vamos ter que a força ela é dada em newtons e a distância em metros. Newtons por metros, vamos ter a unidade Joule. Trabalho é dada em Joule, pelo Sistema Internacional de Medidas. Nós vamos ter alguns tipos de trabalho. Trabalho motor, trabalho resistente e o trabalho nulo. Para o trabalho motor, nós temos que o trabalho ele é maior que zero, isto é, o valor do trabalho ele é positivo. Para que isso aconteça, o ângulo entre a força e o deslocamento tem que ser maior ou igual a 0 graus ou menor que 90 graus. Para o trabalho resistente, eu vou ter que o trabalho menor que zero, isto é, o valor do trabalho será negativo. As condições para que isso aconteça, o ângulo deverá ser maior que 90 graus ou menor ou igual que 180 graus. Para o trabalho nulo, o trabalho será igual a zero. Isto acontece quando o ângulo é igual a 90 graus. Ou seja, a força e o deslocamento, eles são perpendiculares, formam um ângulo de 90 graus. Quando o trabalho ele é paralelo ao deslocamento, isto é, quando o ângulo for igual a 0 graus, eu posso calcular o trabalho através da seguinte fórmula. Trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Para o trabalho de uma força-peso, vamos ter o seguinte exemplo. Sobre uma esfera é aplicado uma força F vertical e essa esfera ela se desloca uma certa altura. Para calcular o trabalho nesta condição, nós calculamos que trabalho é igual a força-peso vezes a altura que o objeto se deslocou verticalmente. Quando a força-peso e o deslocamento da esfera têm o mesmo sentido, nós temos aqui um trabalho motor. E quando a força-peso e o deslocamento do objeto ou da esfera têm sentidos opostos, nós temos aqui uma força resistente. Vamos ver agora um exemplo de como o conteúdo pode cair em questões. Sobre uma caixa, são exercidas uma série de forças conforme a figura abaixo. Então, aqui nós temos um bloco e nesse bloco
são aplicados a força F1 e uma força F2 e também aqui uma força de atrito. Então, quando essas forças aqui são aplicadas, o bloco sai da posição A e se desloca até a posição B. Os valores de cada uma das forças motoras são F1 de 10 N e F2 de 5 N. A caixa está sendo deslocada por 100 metros, de A para B, conforme a figura. Sabendo que o valor do ângulo é de 30 graus, determine o que se pede. Dados: cosseno de 0 graus é igual a 1, cosseno de 30 graus é igual a 0,86 e o cosseno de 180 graus é igual a menos 1. Então, vamos calcular na letra A. Qual o trabalho realizado pela força F1 e F2 sobre a caixa? Aqui, o trabalho realizado pela força F1, primeiramente. Lembrando que a força F1 é igual a 10 newtons. E o deslocamento da caixa foi de 100 metros. E o ângulo da força e o deslocamento, esse ângulo aqui, foi de 30 graus. O trabalho realizado pela força F1, nós vamos calcular da seguinte maneira. Trabalho é igual a força 1 vezes o deslocamento e o cosseno do ângulo. Substituindo os valores. A força F1, 10, vezes o deslocamento, 100, vezes o cosseno de 30 graus. Lembrando que o cosseno de 30 graus foi dado na questão. O cosseno de 30 graus é igual a 0,86. 10 vezes 100 é igual a 1.000 vezes 0,86. Nós temos aqui que o trabalho é igual a 860 joule. Então, esse é o trabalho produzido pela força 1. Vou chamar aqui de trabalho 1. Vamos agora calcular o trabalho realizado pela força 2. Lembrando que a força 2, foi dada na questão, é de valor de 5 N e o deslocamento 100 metros. O trabalho é igual a força 2 vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. A força e o deslocamento aqui têm a mesma direção e sentido. O cosseno vai ser cosseno de 0 graus. E o cosseno de 0 graus é igual a 1. Então, eu posso calcular da seguinte maneira. Força é igual a F2 vezes o deslocamento. Qual é o valor de F2? 5. E o deslocamento? 100. O trabalho produzido pela força F2 é igual a 5 vezes 100, que é igual a 500 joule. Na letra B, diz: sabendo que a força de atrito vale 2,5 newtons, determine o valor do trabalho que ela realiza sobre a caixa. Então, eu tenho aqui uma força de atrito de 2,5 newtons. Lembrando que o deslocamento é de 100 metros. O deslocamento é igual a 100 metros. Vou apresentar aqui a força de atrito e o sentido do deslocamento. Podemos perceber que eles têm sentidos contrários. Logo, o ângulo entre eles é 180 graus. Trabalho é igual a força. Que força é essa? A força de atrito vezes o deslocamento vezes o cosseno entre a força e o deslocamento, que é igual. A força de atrito é 2,5 vezes o deslocamento vezes o cosseno de 180. O cosseno de 180 foi dado na questão, é igual a menos 1. 2,5 vezes 100 vai dar 250. Vezes menos 1, então eu tenho aqui menos 250. Então, trabalho é igual a menos 250 joules. Na letra C, pede: qual o trabalho total realizado sobre a caixa?
esse trabalho é motor ou resistente, lembrando que trabalho motor é quando o seu valor é positivo e o trabalho resistente é quando o seu valor é negativo. Para calcular o trabalho total, nós vamos ter que somar todos os valores do trabalho sobre o bloco. Então, eu coloquei aqui o trabalho calculado na letra A, o trabalho da força 1, mais o trabalho da força 2, mais o trabalho da força de atrito. E calculando 860 mais 500 mais menos 250, eu posso achar o seguinte valor: 1.110 joules. Esse aqui é o trabalho total sobre o bloco. O trabalho aqui é positivo ou negativo? Positivo. Logo, esse trabalho é um trabalho motor. E assim nós terminamos a nossa aula de física da semana 1 do PET 3.